Então, você já tinha estudado Modal Verbs? Não tinha, não me recordo de ter estudado. Tá, tá bom. Eu coloquei essa lição aqui lá no class, desse documento. Uhum. Esse é muito importante fazer, porque os Modal Verbs são bem facinhos, só que eles são muitos. Na maioria das vezes, eles são usados meio que juntos para aprender. Então, fica meio confuso. Mas vamos lá. Eu fiquei na dúvida Uhum. no, no da possibilidade que é o que é no meio mind, né? Might, aham. Então, a minha dúvida foi, quando você tinha colocado lá na telinha e tal, tava tipo que o que né, era para 100% de Aham. certeza, o MEI para 50 e o MIND de tipo achismo, né? Isso. E aí eu fiquei na dúvida se, tipo, para usar, a gente pode usar qualquer um, ou também tem que ter essa mentalidade de, tipo, eu vou usar o can para uma coisa que eu tenho certeza. Tem que ter essa Se você. mentalidade. Ah, tá, tá. Não pode ser Tem que ter. simplesmente qualquer Não. coisa. Até pode, mas aí talvez pode ocorrer um erro de comunicação, dependendo do que você quer falar, tá? No geral, assim, não vai ter nenhum, nossa, grande problema, eu usei. O que é grande problema é você usar o can ao invés do might, por exemplo. Tá vendo que é muito diferente? Uhum, sim. Mas se eu usar o can ao invés de may, tudo bem. Se eu usar o may ao invés de might, tudo bem. Agora, os dois extremos, dependendo do que você tá falando, aí não, talvez não valha a pena, ok? Principalmente no trabalho, eu não sei. Já teve uma situação que eu não lembro exatamente o que era, mas era alguém me perguntando se eu sabia que se alguém tinha feito X coisa. Nem lembro o que era. E aí eles usaram um modal verb. E aí eu usei, they might have done, tá? Sei lá, eu tô inventando aqui. Mas eu lembro de ter usado um que era pouco. É, eu não sabia, eu tinha zero certeza, eu não tinha visto, ninguém tinha falado nada, mas eu falei, eles talvez fizeram. Uhum, Então, entendi. é bom saber. É bom saber a diferença. Aí que eu falei pro Flávio, na aula, você viu também, que pra mim foi muito difícil aprender os modal verbs quando eu tava aprendendo inglês. Em toda a minha jornada de aprendizado, por quê? Eu tinha mentalidade de tradução, muito. Todo brasileiro tem. Uhum. Não Uhum, adianta falar que não, mas todo mundo tem. sim. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa mentalidade de tradução, esses daqui ferra a gente, porque não tem tradução nenhuma. Então, é muito complicado. Mas, no geral, a gente tem que saber para que que eles servem, ok? Certo. Então, toda vez que eu Eu tô fiquei um falando, pouco. mas é confuso. Mas é prática, tá? O bom para facilitar, uma coisa que o Moodle Verb facilita, é que ele não é difícil de usar. Por exemplo, o passado tem que trocar o verbo, fica super difícil. O presente, quando tem X, eu tenho que mudar o verbo com S. Aí o ing eu tenho que colocar o verbo to be mais o verbo com ing certinho, escrever certinho. Aqui não, é o verbo como ele é. Então é muito mais simples. A gente só tem que saber mesmo quais são os usos. Então nessa aula aqui, in this class they are explaining which modal verb for possibility, certainty, and expectation. Okay. Let's read so we can answer any questions you might have. Tá vendo? Eu usei o any questions you might have. Eu não tenho ideia ainda se você vai ter muitas perguntas. Mas, possivelmente, você terá, ok? Uhum. Alright. O que Um, seria ali em cima, aquele. Você pode subir um pouquinho? posso, peraí. Ai, meu Deus. Esse modal verbs, aí possibility, e esses dois seria expectativa e.
Que tem de certeza, né? Aqui seria certeza. Então, possibilidade, quando eu tenho certeza. E expectation. É quando você tá esperando alguma coisa. Como é a palavra? Como se, tipo uma esperança de alguma coisa. Deixa eu ver se tem uma palavra melhor. Você consegue lembrar de alguma outra palavra nesse sentido? É ao contrário mesmo. É expectativa mesmo. É expectativa. É. Você tem alguma expectativa de alguma coisa. Ok? A gente separa os modal por esse tipo de uso, que é mais fácil. Tá vendo aquele tipo de possibilidade? Então, toda vez que estou falando de uma possibilidade que algo possa acontecer, eu tenho essas três opções, por exemplo, como a gente falou. Can, may e might. Ok? Ok. O could, na aula também passada, eu só passei assim comentando, que ele serve para uma coisa hipotética. Tipo, é, você fez aquele homework, aí você fala, eu não tinha como eu fazer, não poderia fazer. I couldn't have done. Aí você explicaria o porquê que você não tinha como você fazer. I couldn't have done. Nesse caso, eu tô falando só em passado, né, meus exemplos, mas por isso que tem esse have e o verbo no passado. Ah, e aí outra coisa que eu tinha pensado quando eu vi a aula, Uhum. e aí no caso, para eu saber se é passado, futuro, presente, seria pelo contexto, né? Isso, Já que o isso. verbo não... Na verdade, os modal verbs geralmente não vão falar sobre passado, ok? Eles vão falar, por exemplo, todos os modal verbs vão falar sobre presente, mas às vezes a ação que você quer saber no presente tem alguma correlação com o passado, igual que eu fiz. Aqui eu botei o verbo no passado. Mas não é uma expressão comum, não é uma estrutura comum, não é uma expressão, a expressão é comum. Não é uma estrutura comum. Não vou usar isso aqui para todos os verbos. Eu usaria com done, com o go, geralmente. Não poderia ter ido. Era impossível para ir. Você não viu a marginal parada aí? Impossível. You could have gone. Ok? Então, Ok, se tem uma coisa meio tipo, hipotética, assim, nossa, não é possível. Não seria possível isso acontecer. Ok? Mas vamos lá. Vamos lá para o must. Alright, can you read the use and the example, please? say that you are certain that sometimes something is true. Okay. And the example? You haven't eaten all day. You must be hungry. You must be joking. If you expect me to cook for you, I can. Okay. Do you understand the sentences? No. Okay, vamos lá para a primeira. Let's go to the first one. You haven't eaten all day. This sentence is in the present perfect. Porque o have tá no present e o it tá no participle, então perfect. O que você acha que é? You haven't eaten all day. Esquece aí o significado do have. O que é importante aí no have é esse finalzinho aqui, ó. De not. Então, esse é o importante do have aqui. O not, que tá negando alguma coisa. Então, tá, você não quer. Esse, não sei, talvez esse seria eat alguma coisa? Você não comeu o dia todo? Isso mesmo, é exatamente isso. Esse é o verbo eat, de comer, no past participle, na terceira coluna daquelas tabelas de verbos. É isso mesmo, você não comeu o dia todo. Beleza. Agora vamos pro modal. You must be hungry.
Nossa, deve estar com fome. Deve estar Uhum. faminta. Tá vendo? Então, aqui eu tenho certeza que você tá com fome. Pra não dizer 100% de certeza, vai, eu tenho 90. Certo. Porque eu não sou a pessoa, eu não tô sentindo a fome, mas, nossa, você não comeu o dia inteiro. Não, é claro que você tá com fome. Ok. Ok. Então, o must pra mim, eu acho uma palavra bem forte quando eu falo. Ó, can't, could, must, must. Ok? Então, ele sempre tem essa ideia bem forte. É bom lembrar que a gente está falando desses modal verbs nessas possibilidades aqui, nesses usos, tá? O must é um que tem mais de um uso. Ok. O Mas ele could, sempre vai ser usado para certeza, né? não, ele sempre vai ser forte. Por exemplo, é, geralmente isso tem talvez em escola alguma coisa. Seus pais estão falando para você quando você é mais nova, you must go to school. Aqui eu tô sendo bem imponente. Você não tem opção. A única opção, the only option is to go to school, ok? Agora, quando eu falar, you should go to school. Você já usou o should? O should a gente já vê, é bem comum. Eu me recordo dele, mas não lembro de ter usado também. O should, ele é usado para advice. Ele é usado para conselho. Então, aqui eu não tô obrigando você a ir para a escola. Tô falando que você deveria, ó. Você deveria ir para a escola. You should go to school. Ok. Ok. E se eu colocar o can aqui no meio, tá vendo que vai mudar totalmente a minha frase. Quando eu falo you can go to school, o que que você entende? Eu posso ir para a escola, mas que seria Tipo, uma você pode ir opção. pra aula? Isso. Eu tô dando uma opção pra você. You can go to school. Ok. Mas aqui eu posso usar o can, quando eu falo assim, você pode ir pra aula, tenho duas opções. Você pode ir pra aula ou você consegue ir pra aula. Por exemplo, eu quebrei a perna. Mas eu falo, you can go to school. You still can go to school. Você ainda pode ir pra aula. Mesmo nessa condição. Ok? Alright. Você viu, né? Modal verb tem muitos usos. Então, o jeito mais fácil é prática. Uhum. Tem muito em música, eles são muito usados. O can, por exemplo, a gente já usou bastante. O could a gente já viu também. O should ainda não. Mas a gente vai ainda ver muitos pela frente. Mas esse é tipo uma pincelada assim no começo pra falar, ó, já vi isso aqui em algum lugar. E aí quando você vê de novo, você fala, vou ver de novo o que que isso significa, porque você não vai lembrar de tudo isso. Ok? Agora eu tenho now we have can't. When do we use it? Can you read it? Say that you are certain that something is not true. Okay. And the example? Is Annie at home? No, she can't be at home. She working day. They can't have the same exam results. Okay. Do you understand? Sim, entendi. Okay. All right. So let's go to could. May and may not. Can you read it? To say that it is possible that something is true or not true. Okay. Annie may be at work, but I am not sure. Mhm. Votes? Who? E é who's? Who? Mhm. É who's, seria, né? Yes. Who's that at the door? It could be the postman. Ok. Ok. Esse aqui a gente fala possible. Possible. Mhm. Ok.
Do you understand? Não entendi essa última parte do it could be. Uhum. Lembra que o could é bem hipotético, assim, ó. Eu tenho quase nenhuma Sim. ideia. Então, pensa assim, você comprou uma coisa online e alguém bate na porta. Você não tá esperando visita, não tá esperando ninguém. Aí você fala, it could be the postman. Pode ser o carinha do correio. A gente não tem nome, né? Entregador? Talvez. Hum. É, It could be the postman. Então, é o entregador aí do correio, ok? ok. Então, ele falou poderia ser, na verdade. Poderia ser Uhum. postman. Ok. Alright. Questions for now? Não. Ok. Now we have might and might not. Ok. Tá To vendo say, que eu falo, aqui não falo T, né? Quando eu tô no meio de duas palavras. Might not. might not. Eu falo Ok. might e might not. Ok. Pode falar. Esse T também do might, também não fala, né? Tipo, might. Não, geralmente só quando você tá. Quando eu tô explicando o conteúdo, aí eu falo, porque é pra gente saber como se escreve e tudo mais, pra ficar guardado. Eu não falo T, não. Eu ficaria só ali no might. É, might not. Might not. Ok. To say that it is possibly, but not very likely that something is true or not true. You might like to know that we are having a meeting tomorrow evening. It mean me it Might? might not be a good idea to call John. He usually prefer emails. Ok. Do you understand? Entendi mais ou menos. Ok. Entendi a primeira frase, que eles vão ter um encontro amanhã à noite. Esse, ó, aí o might, vou explicar essa parte aqui, ó. Então, é pra falar que alguma coisa é possível, mas não é muito provável. Ok? É possível que alguma coisa seja verdade ou não, mas não é muito provável. Então, aqui, é, você talvez queira saber que a gente vai se encontrar amanhã à noite. Ok? E a próxima. It might not be a good idea to call John. O que que você acha que é? Que a pessoa acha que não é uma boa ideia ligar pro John, porque ele prefere e-mail. Uhum. É isso. Então, provavelmente não é uma boa Dá pra ideia. associar o mine com acho, né? Tipo, Quase isso. porque a Quase gente, usar algo, acho. porque a gente usa o acho geralmente quando a gente realmente não tem muita ideia. Isso. E quando você tá meio que chutando. Você não tem ideia, você tá, eu acho que é isso. Você tem uma opinião formada baseada em nada. Ok. Alright. Should and shouldn't. O should é muito, muito, muito usado. Alright. Can you read for me, please? Say that we expect or don't expect something to happen or to be different. Uhum. Ok. Mm, The price should be 10 or 20. If we leave now, we should get there on time. Uhum. Ok, do you understand? Hum, Seria tipo, o uso dele seria para
para coisas que você espera que aconteça, que seja diferente? Hum, é, que você espera ou não espera que alguma coisa seja ou não seja diferente. Não Ah, é tá. que se fosse só o should, você espera que alguma coisa seja ou não seja Uhum, diferente. Ok. 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 Tá, então esse seria baseado na expectativa, né? Expectativa. Isso. Uhum, tá, Quando você vê uma roupa, você fala, ai, eu acho que aquilo vai ser uns, sei lá, X reais. Ok. Mas você não ok. tem ideia. Também. É isso. If we leave now, we should get there on time. Você entendeu Isso, essa esse eu não tinha segunda? entendido. É. Não, Esse leave, o que que é? If we leave now. eu entendo que é tipo, se nós levarmos agora, se nós Esse leave de sairmos, sair. Uhum. isso aí então, é se nós sairmos agora, alguma Uhum. coisa. We should get there. Então, se a gente sair agora, talvez na verdade, esse should, mas provavelmente a gente chega no horário. We should get there on time. Então é provável que a gente chegue lá no horário. Ok. Confuso, mas dá pra entender. É um pouco confuso. E aí tem vários exercícios aqui para fazer. Eu vou deixar para fazer no class. E esse daqui também é sobre modal verbs, mas é meio que aberto. É estudar modal verbs sem estudar modal verbs. All right. The name of the class is I'm not sure. Can you understand? I'm not sure. Eu não tenho certeza, Mhm. seria? Yes. Okay. Okay. In what situation do you make plans in your job? Uhum. When I need Hmm. I need no, when I have a very eu ia falar very sometimes some things. Ok. Um erro comum usando very. Eu até Uhum. expliquei para uma amiga também que ela me mandou. Ela mora aqui, ela ia postar um Reels. Ela falou, ai, vê se tá certo. É, o very, eu dou sempre intensidade. Eu dou intensidade em alguma coisa. Já o a lot, eu tenho mais quantidade, ok? Ok. You're very beautiful. I'm very tired. Tô muito cansada. Tá bem? Então, só tô dando intensidade nesse sentimento, nessa coisa, ok? O a lot eu Ok. já coloco mais de uma coisa. Então, se eu falo a lot of work, então eu tenho muito trabalho. A lot of, I don't know, assessments, que aqui eles não chamam de trabalho, chamam de assessment. Tipo, trabalho de escola, no caso. Uhum. Enfim. Então, essa é. Esse seria a lot. Isso. So you make plans when you have a lot of work, a lot of things. Mhm. Uhum. Okay. And do you think your plans go well? So, Okay. Why? um, because in my job, uh, the things Sorry, não ouvi a outra parte. Sorry. in my job, sometimes the things are good Okay. Okay. and are and sometimes are not. Okay. Makes sense. Okay. Acho que em todo, né? Ah, tem coisa que tá certa. É, Always. Doesn't. Okay. sim, é terrível. And what do you do when your plans have problems?
think because my plan is not good. Okay, you think why your plan is not good. Yes. Okay, it makes sense. You have to find the source of the mistake. Source. Dá pra entender, né? Where the mistake comes from. All right, yeah, very good. O que All right. seria esse mistake? Erro. Hum, De onde vem o erro. Ok? ok. All right. Ai, agora tá chovendo. Nossa, aqui não parou desde as 4 da tarde, tá chovendo. É tão triste. Aí também a Caio manda também, em São Paulo. Nossa. É terrível. Hum, horrível. Eu gosto de chuva pra dormir e ficar em casa. Agora vai pegar o ônibus. Ai, Ai, não, melhor, eu é. tô rezando pro final de semana tá assim, que aí eu fico deitadinha. Dormindo. Ai, e o bom Sim, de estar chovendo é que você não tem culpa. Você fala, ai, não tô fazendo nada. Ai, eu tô chovendo. Poxa sim, vida, que pena. sim. Eu odeio quando tá um dia ensolaradão e eu fico em casa, Em principalmente no casa. final de semana. Me sinto um lixo. Eu Mas também. na chuva é proposital. É complicado. All right. All right. So we have some words here, new words. Here, confidentially, doubt, expected, and we have to complete their definitions. Okay. So we have some words here. We have to complete the sentences. Okay. Ah, ok. Seria pra. Só pra ver se eu entendi. Uhum. Tipo, o que aquela palavra quer dizer, né? E aí Uhum. completar com uma dessas palavras. Isso aí. Ah, Exatamente. tá. Right. Essa aula parece um pouco mais difícil, porque ela realmente é. Mas eu queria testar. É de pre-intermediate. Ok. Ok. Por isso tem mais conversação, assim. Geralmente quando tem perguntas e tal. Anyways. E quando tem novas palavras, assim, mais difíceis. Vamos lá. Uhum. These words. Which one you know that you are familiar with? Confident. So let's start with confidently. Okay. Here it says, how can I say? Como se fosse o grau da palavra. Não sei se é assim que fala. Adverb, verb, adjective, noun, substantivo, noun. Ok? Ok. Você lembra o que é um advérbio? Não lembro. Eu sou péssima em português. Não é importante. Mas tem alguma coisa com verbo, né? Isso. Geralmente, ou é seguido de um verbo, ou ele ajuda um verbo, que vai ser esse aqui. Ele vai auxiliar o verbo em alguma coisa aqui. Uhum. Então, se, Ok. se ele tá ali, ele tá fazendo sentido com o verbo. Junto. Uhum. Você lembra de português, né? Que uma palavra tá ligada à pessoa, uma palavra tá ligada ao verbo. Enfim, não sei se só era assim. Eu adoro, mas eu também certinho, não lembro muito. Eu Alright. acho que só pra. Depois que a gente se forma, só pra quem segue carreira, né? Porque no geral. Só para quem é professor de gramática, gramática. É. Que você não Nossa, usa depois, né? não. Anyways. E também é importante, mas não é tanto. No começo, eu acho, na escola, eu acho importante saber, porque você precisa montar as frases, entender que ali faz sentido, aquilo tá ali. Mas depois não faz mais sentido. Depois você já teve um entendimento, tem coisa que não vai mudar mais. Só estudando de novo. Então, é isso. Alright. Então vamos lá. Confidently, it's a verb. Can you read for me, please? In a way that shows you know what and who to do it. Ok. Hum, talvez seria an idea.
Completa aí com an idea, vê se faz sentido. A way that shows you know what an idea and how to do it. Ok. Você entendeu a frase? O que eu entendi foi que no caminho pro show, você sabe o que alguma coisa? Esse show é de mostrar, não é de show. Ah, não é de show mesmo, Yeah. certo? Então tá. É, in a way, way é caminho, mas também pode ser jeito. Então, é, é um jeito que mostra que você sabe o que é e Que como to fazer isso. do? Ah, Uhum. então seria talvez o que to do, o What que to do fazer and how to do it. Uhum. e como fazer isso. Very good. Eita, diminuiu no meio. Ok, é Eu isso. pensei na. Eu tenho esse costume de quando eu tô bolando, tipo, tem alguma frase pra completar, eu começo a imaginar a frase. E aí, sempre imaginando a pessoa indo pra um caminho no show, fazendo alguma coisa, Não é tendo bom? uma ideia de fazer alguma coisa. Não é bom. É bom fazendo isso. E é assim mesmo. O melhor jeito para não traduzir é ficar fazendo assim, jogo de sete erros. Vai e volta. Tenta essa, não faz sentido, vai para outro lugar e faz. Até fazer sentido. É chato, né? Mas é o melhor jeito. All right. Do you know any other word? Expect, Let's use number 3, expected. It's an adjective. O que você acha que é expected? É o que a gente eu usou mais acho ou que menos na é. outra aula. Vem de expectation, são famílias ali. Ai, eu acho que é esperto, de Não, tipo, ligado. não. Esse esperto Não, de ligado é smart. nossa, Esse nada a ver. expected é de esperado. Deixa eu ver se. Não é esperado de esperar, mas você já estava esperando aquilo. Uhum. Vamos ver. É, achei que ia ter uma outra palavra, mas. Sim. Não, é isso. Alright. Expected. Tá. De esperar alguma coisa. Então, knowing. E aí? Knowing, knowing what? Não sei o que é esse knowing, mas eu sei o que é o what. Seria o quê? E o que é Então, know? A gente já know é viu, é saber. isso. Saber, sabe? Esse ing, Sabendo? sabendo. Ah, é. Verdade. Nossa, que bizarro quando aparece uma frase assim. A gente fala, meu Deus, Então, uma palavra totalmente nova. Aí a gente tem que não parar e conheço. respirar e falar, não, vamos É. voltar. No inglês é quase, o bom do inglês é isso. Quase sempre tá ali na estrutura da palavra. Ela não muda, às vezes. Alright. E não é que nem português. Meu Deus do céu, português, você viu? O esperar, ver esperada. Tudo bem que espera é a mesma É. coisa, né? Mas você fica, meu Deus, outra palavra. É, pra quem tá aprendendo, deve ser uma loucura, português. É que nem o francês. Eu parei minhas aulas, né? Tive que parar por conflito de horário também. Uhum. Mas você vai voltar? Acho que para fazer aula, não. Acho que eu vou tentar fazer sozinha. Eu só preciso ter a disciplina de montar cronograma. Aí que tá o problema, né? Disciplina. Mas um A dia gente com a estamos gente lá. mesmo fica, É, eu tipo, vou ai, fazer. um dia. É, anyways. Vamos lá. Então tá. Sabendo o quê? Então, se você tá esperando alguma coisa, o que que você sabe? Alguma coisa. Vê ali o do que faz sentido. Lá em cima.
Sabendo que something, eu acho que não faz sentido. Sabendo Não. que alguma coisa Sabendo não. que alguma coisa. Talvez sabendo que você sabe, you know? Não. Fica muito Não. redundante, fica muito filosófico. É. Vamos lá. Hum, O único que você não falou, esse is going to. O sei. que que é isso? É ir, né? Está indo. Going to é de vai, futuro, ok? E o outro é will happen. Esse will você já viu? É de futuro incerto. De futuro. Will happen. Acontece, Uhum. acontecer. Então vai acontecer. Ah, sim. É Se você está isso. esperando alguma coisa, né? Knowing Faz what. sentido. Uhum. É isso. É. Eu esqueci de pensar, né, na frase em si e pensei na definição. Não, tá certo. É por etapas que eu tenho que fazer. Knowing what will happen. Então, se você está esperando alguma coisa, você está sabendo o que vai acontecer. Teoricamente, né? Se vai acontecer mesmo, sabemos. Por isso tem o will aí. Alright. Ah, esse imagine, você sabe, né? É de Dá pra, imaginação, né? dá pra Imaginar. identificar. Isso, imaginar. Só que esse é um verbo, então imaginar é um bom. Imagine. Can you read, please? Having, eu acho que é an idea in your mind of what is Possible. 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 Eu adoro essa palavra, possible. Fala bonitinho, É possible. gostosinho. É isso mesmo. An idea e a gente usou will happen já. Ok. Alright. E tem Esse aí o possibly. possibly é, O que que é o possible? Aquele lá em cima. Beleza. possível. Possível. E possibly. É um adverb, tá vendo? É possível. Possivelmente. Possibly. Ok. Use it to say that tanana Uhum. might happen, but without being 100%, 100, acho que é, Uhum. sure. Ok. Uhum. Tá, pelo que eu entendi, então, usa quando a gente tem, quando uma coisa, né, vai acontecer, mas não é 100%, que with, Uhum. É isso. Sem ter 100% de certeza. É isso. uhum, tá. Uhum. Hum, ok. E aí, o que você acha que vai mesmo? Ah, talvez o sure usa Vê aí. para use to say that sure may happen. Hum, O que é sure? claro. Claro, certeza. Vê se faz sentido aí. Uhum. Eu sei que eu não gosto de traduzir, mas é o jeito mais simples, eu acho. De você, da gente ter certeza que tá entendendo. Usa para quando, para usado para dizer, né? Não, o sure não faria sentido. Para Não. dizer, claro, Não. acontece. Bom, se não, se é uma possibilidade e é algo que não tem 100% de certeza, o not cairia bem. Not may, mas aí seria may not, né? Então May também not não. happen. Uhum. É isso. Não daria para usar o not. Hum, usado para dizer hum, some, hum, alguma coisa está para acontecer, mas você não Uhum. tem 100% de certeza. Alguma coisa? Você já tem a resposta. A gente tem alguma coisa ali em cima.
Qual que é o alguma coisa? O something Yeah, something. Vê se faz sentido agora na sua cabeça em inglês. Aqui. fez, Fez? Ok. fez. É porque pra mim eu não traduzo, né? O Uhum. that e o may também não tem essa tradução. Isso. Então eu fiquei com use to say happen. O that pode ser traduzido para que. Então, usado para dizer que alguma coisa pode acontecer. Ok. Vendo que o may depende. O modal verbo ele pode ser que ele tenha tradução, mas não é uma regra, então. É isso. Ok, Agora vamos aí para six. não tenho a menor ideia do que seria. Rarely. Você sabe o que que é sure? Então seria claramente. Isso, seria disso mesmo. Você tem plena certeza de alguma coisa. Tipo, com certeza, surely. E aí? Surely. Nunca tinha visto. Surely. É, não é muito. Uhum, Eu também não uso. Não, eu não acho. Eu nunca usei. Também nunca vi ninguém usando. Surely. uhum. Ah, então tá, vamos ver aí. Used. Use it to say what will happen and think other people should agree. Ok. O que que é esse Hum. agree? É de idade, não é? Não. O de idade é AG. Age. Esse agree é de concordar. Concordar. E o should era o que mesmo? O should era de possibilidade de. Vamos Uhum, lá. É porque as pessoas deveriam concordar. Esse daí o should está mais forte. Poderiam concordar. certo. Hum, eu acho que das opções que tem, talvez o you know, use it to say you know what will happen. Então, usado para dizer Uhum. É você isso mesmo. sabe o que. Uhum. A- no português a gente tem muito que, né? É. Quando você está traduzindo, pode colocar do jeito que faz sentido em português. Não necessariamente tem no inglês, que não tem. Às vezes tem, às vezes não. Mas aí Uma você pode palavra, colocar. assim. Então você tem certeza que. Ah, não. Usado para dizer que você sabe que alguma coisa vai acontecer e você pensa que outra pessoa deveria concordar. Complexo, mas eu entendi. É, complexo mesmo. Alright. E prediction? Me passa a impressão de ser tipo uma prescrição. Sim. Não sei se é um falso cognato. Um pouco e não, mas vamos lá. E esse unclear? Que é clear? É claro e limpo. Isso. É clear de claro, de clarear alguma ideia, pode ser, tá? E toda vez que eu tenho esse un, ou quando você vê o in no começo e n, é de não. Quando eu tenho uma palavra e eu quero usar para negar, então eu uso o an ou o in. Não é regra, mas é muito usado. Ok. Então é um adjetivo. Então é uma coisa que não tá clara. It's unclear. Ok? Então seria not being sure or easy to know. Yeah. Uhum. Não começou claro ou fácil para saber. Ok. Alright. Então, tá. Agora vamos, tem dois. Tem o prediction e tem doubt. Já usou doubt? Já viu ele? Não me recordo, acredito que não. Ok. Doubt vem de dúvida.
Mas é diferente do português. Tipo, ai, professora, eu tenho uma dúvida, I have a doubt. Tá errado. Isso é um grande erro dos brasileiros no começo. Mas é até bom que vocês não tiveram, porque vocês não conhecem essa palavra, que bom. Que não tem esse vício. Esse daqui é de dúvida, mas é um verbo. Quando você tá duvidando de alguma coisa. Eu duvido que você, não sei, que você vai estudar hoje. I doubt you're gonna study today. Ok. Certo. Então, é um verbo. Beleza. Can you read for me, please? Being sure about something. Ok. So, not being sure about something. Não, Você tem, não quando eu uso sei. doubt, eu tenho certeza? Não. Não. Então, o que que falta aí pra eu fazer isso dar certo? Not. Not. Not being sure. Uhum. Esse begin é de começar, né? Ou seria o De ser ser. Uhum. dando? Ah, tá. Só que o being não necessariamente vai ser o ser com, tipo, indo. Uhum. Ok? Mas usa ele como ser, Ok. pra fazer sentido. Aham. Então, vamos lá. Not being sure about something. Então, agora você não tem certeza. Alright. Agora, prediction. A gente ainda não sabe o que é. Vamos ver se você consegue entender pela definition aí. Can you read, please? A statement about what you think is going to happen. Uhum. Do you Eu não sei o understand? que é esse statement, Uhum. Statement é uma mas frase. aham, É, é. Quando é alguma coisa, mas a gente usa coisa em tudo, né? Pode usar coisa. é. Quando uma coisa é. Não. Ah, não, aqui tá bom. É uma frase sobre o que você O que você pensa. pensa que está para acontecer? Uhum, exatamente. Isso é uma Certo. prediction. Então, quem faz Ah, isso seria são uma aquelas moças do Instagram, sabe? vê a mão, Hum? que vê a mão? Tipo essa, uhum, como fala, é uma previsão, mas não é, deixa eu ver se tem outra palavra. Ah, eu esqueci a palavra Tem agora, uma palavra mas melhor. Hum, é, é de predição, mas não era essa palavra que eu queria ainda. Mas é isso, então ela faz uma suposição, uhum, uma previsão do que vai acontecer, ok? ok. E aí, difficult? Sou. Tinha Ok. bastante palavra que eu não conhecia, mas não foi tão difícil com a tradução, assim, do que era. É, a única coisa aqui nesse começo é demora para fazer. A única coisa é isso, o tempo que leva para fazer cada exercício assim, que é mais difícil. Mas conseguir, vocês conseguem. Só leva mais de tempo. Ok, ok. É, vamos fazer isso. Na verdade, vamos fazer essas duas partes na próxima aula, ok? Ok. Porque eu não fazer os 30 minutos, porque como os dois não estão aqui, Sim, nem é bom. é, Deixa pra próxima. Pode deixa a ser. próxima aula. Dúvidas por Pra ele enquanto? assistir também. Então, que ele sempre vem. A Michelle também É, geralmente vem, né? Mas agora ela tá passando por um processo. É difícil. É o que eu falo. Quando você para, por exemplo, eu no francês, quando você começa a faltar muito, é difícil é um voltar, né? problema, porque você não consegue voltar, É, pegar o ritmo de novo. verdade. Às vezes é, É, às vezes é por coisas plausíveis, tipo, ai, vou ficar até mais tarde no trabalho, ou tô doente, ou aconteceu tal coisa na minha família. Não são coisas que, nossa, eu tive muita escolha de não faltar.
Mas só isso de não ir, já falar, ai, tem aula hoje, né? Poxa, É que verdade. pena. É, eu já tô vendo que se eu não conseguir continuar com você, eu já quero procurar outra coisa Procurar pra alguma fazer, porque coisa. é bem capaz eu parar e, ai, a vida tá tão boa assim. É, é. Eu sempre recomendo para os meus alunos, mas nunca acontece quando eles saem. Eu espero que, eu espero que com vocês seja diferente, porque todo mundo sai e fala, ai, Titi, eu vou voltar um dia. Eu falo, tá bom. Bom, quase nunca voltam. Uma vez tentaram voltar, mas é difícil. Minha mãe, eu tento ensinar minha mãe todo santo ano. Todo ano. Ela fala, ai, quero aprender. Aí passa 2 aulas, ela fala, ai, né, difícil, né? Eu falo, né, tem que estudar. É, eu acho que o problema, principalmente dos brasileiros, é achar que inglês você aprende sozinho. Como tem muita gente que, tipo, fala, aprenda inglês em 3 meses. As pessoas acham que é simplesmente elas pegarem, vão acordar um dia e, ai meu Deus, estou falando inglês. Não é assim. Você precisa, querendo ou não, se dedicar, ainda mais se você é mais velho, você Uhum. precisa parar e entender, ler, reler. Não só ficar vendo série. Nossa, eu aprendi só vendo Nossa, série. É um ou outro que aprende assim, é no bem grande geral, difícil, é. mas eu acho terrível. Mas eu não Mas pretendo parar não, Ana. você não tem noção o quanto de gente que tem essa mentalidade de que inglês é fácil. Alguns alunos, principalmente mães de alunos, já vieram falar, ai, minha filha saiu daí fazendo vários meses de inglês e não aprendeu nada. Eu falei, a aula Culpa tava minha, né, aí, claro. a lição tava aí, tá tudo planejadinho. E Eu quando não você tenho vai ver, a como pessoa não pegar e fazia colocar, abrir a nada. cabeça aí, ó, e falar. É É sempre difícil. assim, não tem. É, eu estava parando pra pensar, porque na minha escola mesmo eu tinha inglês desde o 6º ano. Uhum. E fui ter até o 3º do ensino médio. Saí falando alguma coisa? Não saí falando Não, nada. Mas é, por quê? Um, que a gente não gostava, então não. a turma toda odiava a professora. E segundo, que a gente Ficava, só ficava copiando as coisas no caderno, então é, ninguém parava depois pra estudar. então, teve uma época que eu fazia no CNA. Na época que eu fazia, eu odiava a escola, porque eu só lia e relia a coisa do texto. Mais nada, era só isso. Daí, é isso. Aí eu falei, não, mãe, quero ir embora. E aí eu fiquei 6 meses, não, 6 anos fazendo inglês. Eu saí de lá, eu não sabia me comunicar, não. Não sabia falar. Eu fiquei assim na FIS, que eu fazia na FIS, que eu gostava porque, quer dizer, primeiramente eu comecei lá porque é o professor que ensina, mas é separado, né? Vai na sua Uhum. carteira e fala com você. Aham. Mas aí o curso, eles falam lá que pra você ficar fluente são 4 anos. E aí eu falei, não, ok, né? Aí eu Quatro tava no anos. segundo ano, tava falando alguma coisa? Tava falando Nada. nada, ainda tava só hi, hi, hi. E aí eu falei, gente, eu já tô na metade do curso. O mínimo era eu estar conseguindo me comunicar, Comunicar um né? Não precisa pouquinho. estar fluente. É, Pelo menos um pouquinho. E aí eu vi que não ia dar certo, eu falei: "Não, vou sair, não deu deixa certo quieto. não, É, deixa pra próxima". é Aí eu vim isso. pra fazer com você. Mas agora eu prefiro bem mais fazer em casa, acho É mais muito gostoso. confortável, é. Só precisa ter um pouquinho mais de É uma disciplina, preguiça. mas É, é bem melhor. é bem melhor mesmo. Eu gosto muito. Inclusive, uma colega minha me pediu seu contato, eu passei, não sei se ela vai te chamar Ela mandou pra mensagem. Vou responder. mandar, pra perguntar, Nossa, ela me falou que pagava R$ 600 de inglês. Eu falei: "Minha filha, essa escola te passa conhecimento em árabe? Como é Em que é?" grupo ainda? Em grupo. Caramba. E Terrível. tem gente que reclama desse preço em particular. Pois é, eu acho. É Ai, o pessoal não tem conhecimento, né? Não, Não. não E acompanha, não paga, tipo, pesquisa. por exemplo, minha irmã, ela fez na WhatsApp. E aí ela pagou R$ 2.000 de material por ano. Mas ela se Fora a adaptou? mensalidade, cara. Ela gostou, até que ela se desenvolveu mais que eu. Acho que é porque ela tinha mais a pressão de mim, que eu já falava. Ela falou, não, preciso aprender, né? Precisou. Preciso falar. Mas É, porque geralmente o eu pessoal fiz não na gosta, né? WhatsApp, eu gostava. Só que não é, nossa, milagroso também. Nada é. Nada nessa vida. Só sentar, é bom de estudar, né? Sem estudar. É isso, É. nossa. Então, a gente se vê na próxima aula. Faz aqueles exercícios do Moodle quando você conseguir. Eu tô deixando aberto sem data de entrega para todo mundo conseguir fazer.
Ok. praticar. Obrigada. Thank you. See you.